Glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos amados, está tudo bem com vocês, né, meus irmãos? Meus irmãos, estou muito alegre com o Senhor Jesus e eu fico mais alegre ainda, meus irmãos, quando eu vejo um testemunho assim de um servo de Deus, né? Que é muito usado nas mãos de Deus, é vaso na mão de Deus. E eu fico mais alegre ainda quando eu escuto um testemunho assim, onde ele fala que ele não cobra nada para para pregar o evangelho, né? Porque ele diz que de graça ele recebeu e de graça ele tem que dar. Meus irmãos, quantos evangelistas neste Brasil, que tem neste Brasil, por aí afora desta maneira. Parece que é poucos, né? Parece que é poucos ou a gente não encontra. Mas encontrei esse, né? E aí a gente se alegra com um testemunho assim. Porque, meus irmãos, todos que a gente tem que fazer quando se trata do evangelho, tem que ser em prol das almas que elas estão sofrendo no mundo. Se a gente causar escândalo, meus irmãos, as pessoas de maneira nenhuma crer no evangelho que pregamos. Então a gente tem que ter testemunho de um servo de Deus, Muitos meus irmãos só querem tirar a lã da ovelha, como está escrito, né? Como está escrito, mas Jesus falou que vai levantar o anticristo para perseguir esses daí, que tira toda a lã da ovelha, tira toda a lã. Então eu estou assim maravilhado com o testemunho, né, desse pastor aí, né, que parece que saiu da Deus e amou este irmão aí. E vive pregando o evangelho e diz que não cobra nada, né? Que maravilha, né, meus irmãos? Aí as pessoas perguntam para ele, por que você não se hospeda, né? Não se hospeda na casa de pastor. E aí ele responde, né, que ele cobra somente o hotel, né? E não se hospeda em lugar em casa de pastores, por causa da língua do povo, né? Deus usa muito ele na revelação, nos mistérios. E aí o povo pode falar que é tudo combinado se ele se hospedar em casa de alguém, né? Glória a Deus por isso. Então aí a gente vê também que é um irmão muito vigilante, né? Que vigia, né? Que vigia. Porque, meus irmãos, tem muitas pessoas que não vigiam no evangelho. Tem muitas pessoas dando mau testemunho no evangelho. E aí quando a gente vai pregar o evangelho para as pessoas, aí elas já estão escandalizadas e não dão ouvido ao evangelho. Elas não dão ouvido ao evangelho porque já estão completamente escandalizados por muitos que têm pregado o evangelho neste Brasil. Mas aqui encontrei um servo do Senhor que é muito, meus irmãos, vigilante, faz a obra de Deus com sinceridade. E aí a gente se alegra de ver um irmão assim, né? De ver um irmão que faz a obra do Senhor com sinceridade, sem ganância pelo dinheiro. Glória a Deus. E que esse irmão continue assim, né? Sem se corromper, sem visar muito dinheiro, né? Porque os que correram nessa cobiça, hoje estão aí, meus irmãos, praticamente desviados, endividados, e eu creio que não conseguem nem dormir à noite,
porque a dívida, ela tira o sono de qualquer pessoa. Glória a Deus, glória a Jesus. Então fiquei muito maravilhado com o testemunho deste irmão, é o pastor Júlio César Magalhães, me parece que ele reside ali no Rio de Janeiro, e eu tenho visto aqui os seus vídeos, é uma benção na mão de Deus. Meus irmãos, quem dera que a gente tivesse pessoas que cuidassem da obra de Deus dessa maneira, sem tirar a lã das ovelhas, né? Quem dera que a gente tivesse pessoas assim, porque aí a aceitação de alma seria bem mais. Assim eu creio, né? Eu creio que a aceitação de alma não é muito grande aqui no Brasil por causa dos escândalos. Mas Jesus fala que ai daqueles que dá escândalo. Jesus diz: é misto que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Meus irmãos amados, vamos orar por pessoas assim, que são sinceras no Evangelho, né? Ele pega as ofertas que pega, segundo ele doa 150 cesta básica para os órfãos e para as viúvas. E aí ele está caminhando, meus irmãos, de acordo com o que diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. A palavra de Deus nos diz que a gente devemos dar honra para quem tem honra. E uma pessoa assim, nós devemos, meus irmãos, honrar. Está sempre falando bem. Glória a Deus. Vamos orar para que esse irmão continue assim, na sua simplicidade, sem estar com avareza atrás do dinheiro, porque muitos têm dado escândalo no Evangelho, correndo atrás de dinheiro. Glória a Deus. E não obedece o Evangelho. Muitos meus irmãos se baseiam naquele versículo onde Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Meus irmãos, isso é um engano muito grande, porque Jesus não ia falar isso no livro de João, e não ia se contradizer em Mateus capítulo 6 e versículo 19. Lá Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, porque onde está o teu tesouro está o teu coração. Então Jesus ele não ia se contradizer. Quando ele diz que tenham vida e vida com abundância, Jesus está falando, meus irmãos, da vida nova que a gente tem com Cristo, que a gente tem com Ele. Uma vida, meus irmãos, de abundância, de paz, uma vida que a gente nunca teve quando estava aí no mundo. É uma vida de paz muito grande. E também tudo que Deus entrega para a gente, né? Que são os dons espirituais e tanta maravilha que Deus faz por nós para que a gente venha trabalhar na obra. Então é dessas coisas que Jesus está falando, é disso que ele está falando, vida e que tenho com abundância. Porque senão, meus irmãos, Jesus não ia falar alguma coisa no livro de João, e agora fala outra no livro de Mateus. Não tem como. Glória a Deus. Aí eles se aproveitam, né? Para se enriquecer e começar a se ostentar nas costas dos pequeninos, né? Daquelas pessoas mais humildes. E aí não está certo, meus irmãos. Deus depois ele vai cobrar. Ele vai cobrar aqueles que dão escândalo no meio dos pequeninos. Porque as pessoas do mundo, meus irmãos, eles observam tudo. Eles só não querem seguir o Evangelho, mas eles observam a nossa vida, como é que está caminhando diante de Deus. Glória a Deus.
Meus irmãos, se você é novo por aqui, dê o seu like, compartilhe este vídeo. Glória a Deus. Atire o sininho das notificações para que assim você possa receber mais vídeos. Amém. Que Deus assim vos abençoe.